Já vamos dar boa tarde aos nossos comentaristas que compõem a equipe do Sistema Ao Dia de Comunicação, hoje com novidade. João Magalhães está de férias, por isso estamos acolhendo aqui com muito prazer Tássio Cruz, repórter do portaldodia.com e do Jornal O Dia. Seja muito bem-vindo, Tássio, tudo bem? Boa tarde, Lívio, boa tarde aos amigos, boa tarde aos telespectadores da TV O Dia. Uma satisfação enorme estar aqui na TV O Dia e bater um papo com os amigos nesta tarde de terça. Vamos lá, Edna Maciel, boa tarde para a senhorita, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Lívio, seja bem-vindo, Tássio, boa tarde, Eliezer, boa tarde a todos. Eliezer Rodrigues, boa tarde. Olá, boa tarde. Lívio. Ao Tássio Cruz. O microfone caiu, Eliezer, fala tudo de novo. Vai lá, boa tarde, Eliezer. Boa tarde, Lívio Galeno, Edna Maciel, Tássio Cruz, seja bem-vindo, Tássio. Você que já é um colega nosso do dia a dia, do batente, dos bastidores da política, é uma satisfação, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Estamos ansiosos para falar de política com o Tássio, então já vamos para o nosso primeiro assunto. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o transporte público de Teresina, Edilberto Borges, o vereador Dudu do PT, convocou uma entrevista coletiva com a imprensa nesta terça-feira. O objetivo era apresentar o relatório de conclusão do inquérito. Vamos acompanhar como foi este fato lá na Câmara. Sessão plenária marcada pela discussão em torno das ocorrências de depredação dos pontos de parada de ônibus. Para o líder do prefeito, tudo parece orquestrado. Parece até uma coisa orquestrada. Eu não posso dizer que foi, mas parece uma coisa orquestrada. Num espaço de tempo pequeno, se depredou 8 paradas, né? 8 paradas dos ônibus, num verdadeiro vandalismo, um quebra-quebra. Outros parlamentares entendem que os atos de vandalismo vêm como uma reação pela inoperância do sistema de transporte público. Isso é um reflexo da população em relação à insatisfação com a demora em uma solução para o transporte público em nossa capital. Foi prometido aos 4 cantos da cidade que em 100 dias se resolveria o problema do transporte público. Se foi prometido, a população criou uma expectativa. Ela criou uma expectativa que em 100 dias iria ter um transporte público de qualidade e eficiente. Nós estamos com o dobro. Nós estamos com 205 dias, o dobro de mais 5 dias. E o caos está colocado para olhos vistos na cidade. Esta terça-feira foi o dia escolhido pela CPI do transporte coletivo para a apresentação do relatório final que deve nortear a decisão da Prefeitura em relação ao serviço de transporte urbano da capital. Encontramos provas de descumprimento dessa licitação parte a parte. Quando o descumprimento é das empresas, ela prestou um serviço e recebe um enriquecimento ilícito, mas quando o descumprimento é feito pelo poder público, ele negligenciou, ele cometeu crime de responsabilidade e prevaricou das suas funções. Foi o que aconteceu. Está aqui no processo. Ao longo dos anos, foi negligenciado pelo poder público, juntamente com as empresas. Não foi cumprido esse papel dessa licitação. Aqui foi encontrado falsificações de dados, lançamentos bancários, porque essa CPI quis saber. Receberam 82 milhões no longo dos 5 anos, como foi pago esse dinheiro e para quem ele foi distribuído? E nesse para onde ele foi, nós encontramos aqui verdadeiras maquiagens grotescas para dilubriar esse poder público, a Câmara Municipal. Diante das irregularidades constatadas, a CPI recomenda a quebra dos atuais contratos com as empresas concessionárias e a realização de uma nova licitação emergencial. A recomendação da CPI por unanimidade. Primeiro, que o contrato, nesse momento, seja realizada uma nova licitação, né, com as ressalvas do vereador Aloysio e do vereador Enzo Samuel, mas foi uma votação unânime, lógico, havendo a ressalva, porque eu sempre disse, ao longo dessa CPI, eu sempre defendi a mediação, porque eu acho que é possível se chegar sempre a um acordo, sem prejudicar a população. Mas a CPI foi acontecendo e medidas não eram tomadas. E o usuário e a população teresinense ficava sofrendo na ausência desse transporte. Então, se é para isso, se não pode chegar a um acordo entre as partes, se realiza um novo processo licitatório, com novas regras, respeitando principalmente a questão do equilíbrio econômico-financeiro.
Eliezer Rodrigues, de certa forma, já aguardávamos esta conclusão do relatório da CPI do transporte público, quebra de contrato. Pois é, Lívio, o contrato realmente já vinha sendo desrespeitado. Agora, isso não é mais uma suposição e especulação, é fato comprovado em documentos e depoimentos colhidos pela CPI do transporte coletivo. Agora, a dúvida que fica é de que forma serão responsabilizadas as pessoas que tinham essa competência de tratar desse tipo de contrato, de garantir esse serviço, as pessoas que autorizaram pagamentos com dinheiro público, as empresas que receberam e em algum momento não prestaram esse serviço a contento, conforme as cláusulas contratuais. Esse documento geral, esse relatório, ele vai servir de base, vai ajudar o Poder Executivo a tomar uma decisão. É sempre importante destacar que a Câmara Municipal não tem uma atribuição direta para solucionar essa crise. A responsabilidade é da Prefeitura. Duas recomendações foram colocadas aí, destacadas pelo relator, o vereador Enzo Samuel. Primeiro, romper os contratos atuais. Segundo, realizar uma nova licitação emergencial. Mas, por parte da Câmara, isso não passa de uma recomendação. Quem pode tomar, de fato, essas decisões é o Poder Executivo, a Prefeitura de Teresina. Edna Maciel, te surpreendeu essa conclusão? Lembrando aqui palavras do vereador Edilberto Borges, foram encontradas, abre aspas, maquiagens grotescas, fecha aspas, nesse sistema de licitação e, é claro, o transporte público da capital do estado do Piauí. Surpreendeu, Edna? Nós mesmos aqui nos comentários que colocamos e acompanhando para e passo a CPI, já havíamos tirado que essas seriam os encaminhamentos, né, as conclusões. Não esperávamos, enfim, essa manifestação aí nas paradas, né, e nem tampouco que a população tivesse mais uma vez essa resposta, porque é uma resposta entre aspas. Na prática, o que nós vamos ter para quem está aguardando os transportes até 1 hora, 2 nas paradas? Porque pelo que nós ouvimos aí, ainda existe até a possibilidade de surgimento de outros depoimentos, dependendo de como esse relatório for colocado, dependendo do que ainda está por vir. É claro que os vereadores disseram que não existe essa possibilidade de imediato, mas pode acontecer. E independente disso, né, são 500 páginas ou mais, são muitas declarações fortes de indícios de irregularidades envolvendo empresas, envolvendo licitação. É muito grave e é triste ver que ainda vamos esperar, porque é claro que nós ainda vamos aguardar para as soluções práticas e, como o Eliezer disse muito bem, a CPI ela não vai determinar, ela não vai executar. Quem tem que realmente tomar, e já deveria, né, não está esperando, como os vereadores colocaram, a CPI é um instrumento, a CPI não toma decisões e nem vai tomar. Então, com tristeza que eu pontuo aqui que a gente já esperava e que ainda vamos ter que aguardar muito para que o cidadão seja tratado como deve ser e tenha o transporte público com o respeito que deve ter. Tássio, fatos são fatos, não podemos negar. A população teresinense está insatisfeita com o sistema de transporte público em exercício na capital do estado do Piauí há muito tempo, digo eu até décadas. Mesmo assim, pelo menos na minha avaliação, a defesa das gestões passadas foi muito tímida. É importante lembrarmos que, como foi dito por Enzo Samuel, relator da CPI, o relatório foi aprovado, mas não por unanimidade, tivemos algumas ressalvas. Como é que você avalia este potencial de defesa das gestões passadas que foi implementado pela oposição, doutor Pessoa? A gente vai acompanhar, Lívio e amigos telespectadores, a votação desse relatório em plenário amanhã. Hoje ele foi apresentado e votado na comissão. Como você bem colocou, ele é aprovado por unanimidade, porém com 2 ressalvas. O vereador Aloysio Sampaio e o próprio relator Enzo Samuel apresentou algumas ressalvas em pontos importantes. Dentre eles, os pontos em que a CPI buscaria responsabilizar criminalmente ex-gestores. Esse relatório ele vai para o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e até o Ministério Público do Trabalho e Tribunal de Contas. Então, essas ressalvas amanhã devem ser apreciadas em plenário e o tom político desse relatório vai se tornar ainda maior no plenário
da casa amanhã. Quanto às gestões passadas, como você colocou, o relatório ele responsabiliza criminalmente ex-gestores da S-Trans, apontaria uma certa conivência desses ex-gestores por não fazerem ali a fiscalização adequada destes contratos. Então nós vamos acompanhar a execução da Prefeitura dessa decisão. O que existe de consenso nos bastidores da Câmara é que um rompimento agora levaria a um prejuízo ainda maior para a população, já que levaria muito tempo para se realizar uma nova licitação. Vamos aguardar esse contrato emergencial, as formas que eles serão apresentadas, porque, como bem disse a nossa amiga Edna, a população que está 2 horas, 3 horas no ponto, esperando um transporte, sofre e ela não pode esperar uma nova licitação, um contrato emergencial ser realizado. Então vamos aguardar o tom político no plenário amanhã e a resolução da Prefeitura. Lívio. Tom político, Eliezer, fica à vontade. Antes de entrar neste outro ponto de análise, lembrar da situação dos trabalhadores do sistema. Verdade. Falamos aqui do poder público, das empresas, dos órgãos competentes que vão receber documentos oficiais que foram colhidos pela CPI, mas é necessário se frisar também na situação dos motoristas e cobradores, todos os trabalhadores do sistema que também são essenciais e passam por um longo período de injustiças, perda de direitos trabalhistas, realmente não tem certeza do próprio sustento, do que vão receber, quanto vão receber, de que forma. Há denúncias gravíssimas de que uma parte dos salários vinha como subsídio do governo federal, a outra parte que deveria vir das empresas não estava sendo paga de fato, era apenas feita uma assinatura de um documento, de um recibo, mas a recepção do dinheiro por parte do trabalhador não acontecia. Então são situações assim que ainda precisam ser resolvidas, né? Veja que o problema é complexo. Enquanto isso, enquanto a população não tem ônibus à disposição, outros modais acabam ganhando força, acabam ganhando adeptos, como transportes por aplicativos, enfim, a carona amiga, outras formas, porque as pessoas precisam se virar, encontrar uma alternativa para não deixar de honrar os seus compromissos, o que aprofunda ainda mais a crise do transporte coletivo. Já dizia o Tássio, nós estamos diante, é claro, desse relatório da CPI do transporte público, que agora, de certa forma, vai ganhar mais peso político. Eliezer, eu continuo com você. Como é que você avalia a dosagem do tom político até o exato momento, visto que desde o início dessa CPI, dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, nós sempre alertávamos pela necessidade de que esta investigação, de que este inquérito tivesse o menor tom político possível. Na sua reportagem, nós acompanhamos aqui um testemunho de Renato Berger dizendo que a depredação dos pontos de ônibus teria sido orquestrada, e também encontramos Luiz Lobão, vereador do MDB, partido de Dr. Pessoa, de certa forma, com um tom crítico ao prefeito da capital do estado do Piauí. Esse tom político, Eliezer, pode aumentar? Sim, Lívio, o que temos visto é um oportunismo por parte de algumas personalidades políticas. As que são mais ligadas à atual gestão acabam defendendo o prefeito atual, tentando justificar porque ele não cumpriu a sua promessa de resolver o problema em 100 dias, e ao mesmo tempo essas pessoas ligadas à atual gestão atacam a gestão anterior, as administrações do PSDB, as administrações do prefeito Firmino Filho, enfim, colocando a conta do problema em anos anteriores, tentando livrar da responsabilidade o prefeito atual, Dr. Pessoa. Então esse tem sido o tom. Quem é mais ligado ao prefeito atual faz a sua defesa, e quem não é, quem é oposição hoje, acaba tentando colocar o problema como algo recente, que precisa ser resolvido agora, porque um compromisso foi assumido junto à população no período da campanha eleitoral. E no caso específico do vereador Luiz Lobão, vemos aí uma mudança de postura declarada. Deu certo? Deixamos claro que não é de hoje que o vereador Luiz Lobão está insatisfeito ou se sentindo desconfortável junto à base do prefeito, não tem um prestígio tão desejado, não é uma pessoa muito bem acolhida, e isso acaba trazendo implicações políticas para ele, para a sua base, e agora o vereador Luiz Lobão, ele começa a externar esse tom de crítica, esta aparência de oposição, traz ao público realmente que pode ser uma figura que venha a trazer dor de cabeça para a base do prefeito na Câmara, para o próprio Poder Executivo.
E a promessa que temos, o que ouvimos ali nos bastidores, é que é só o começo. Que o vereador Luiz Lobão, ele realmente deve aumentar esse tom de oposição, de enfrentamento à atual gestão da prefeitura. Não sei você, mas eu acredito que o vereador Luiz Lobão passou até muito tempo quieto. Ele não estava satisfeito com a indicação do nome do Dr. Pessoa para disputar a prefeitura de Teresina, isso há muito tempo. De certa forma, ele aguentou, foi muito tempo calado. É verdade, Lívio. Se nós puxarmos na memória, o vereador Luiz Lobão chegou a declarar sua pré-candidatura dentro do MDB em oposição à candidatura do Dr. Pessoa. E dentre os MDBistas na Câmara, ele é o único que não estaria participando ativamente do Executivo no primeiro escalão. E nos bastidores sempre se comentou uma possível proximidade do vereador Luiz Lobão com o ex-governo, né, do falecido prefeito Firmino, e essa proximidade causou um mal-estar dentro da base. Então, o que nós percebemos é que lentamente, e nós destacamos isso no portal dia.com, a oposição começa a tomar forma na Câmara Municipal de Teresina. Nós temos aí 4, 5 vereadores que começam uma voz mais imperativa de oposição e, curiosamente, na Assembleia também, deputados começam a se posicionar contra a gestão de Pessoa, do Dr. Pessoa, alegando aí um certo equívoco nessa gestão, uma lentidão, e o vereador Luiz Lobão falava sobre isso, né? E é curioso, e eu coloquei em uma matéria no portal dia.com, acabou a paciência. Esse foi o termo que eu ouvi nos bastidores da Câmara com essa gestão, por alguns erros, pela demora na resolução de problemas da capital, problemas graves como a vacinação, como o transporte. Então, começa a tomar corpo a oposição, tanto na Câmara, como curiosamente também na Assembleia Legislativa do Piauí. Já temos aí 4, 5 deputados falando de forma dura contra a gestão da capital, a gestão de Dr. Pessoa. Vamos agora aqui para a capa do caderno principal da edição desta terça-feira do seu Jornal O Dia. Ed, por gentileza, mostra aqui para mim, ou mostra aqui para o Rafael na câmera 1. Nós temos aqui, Dr. Pessoa aumenta o poder do filho com supersecretaria. O prefeito de Teresina quer incorporar o maior número de serviços na ETURB. A ação pode turbinar a pré-candidatura do filho dele, o Pessoinha, a deputado federal nas eleições de 2022. Por exemplo, o asfaltamento e a manutenção de vias podem se centrar, a partir de agora, de acordo com os projetos que são apresentados pelo prefeito de Teresina na ETURB. Tudo isso com, de certa forma, o objetivo de turbinar, de dar mais visibilidade ao filho do prefeito nessa administração. Edna Maciel, foi tudo o que não foi prometido. Pessoa se apresentava... E a Edna caiu. Volta aqui com o Eliezer, então. Doutor Pessoa se apresentava como uma renovação na política. Doutor Pessoa se apresentava como a esperança de que os conchavos, de que a velha administração perpetuasse na capital do estado do Piauí. Eliezer, mais do que comprovado, não é o que observamos na prática. A velha política, de certa forma, ganha até mais corpo pelo trabalho que está sendo desenvolvido, trabalho jornalístico de excelência do Jornal O Dia e também do portal odia.com. Eliezer, tudo do mesmo jeito ou até pior, só mudaram os nomes. Infelizmente, Lívio Galeno, nós aqui temos assumido esse importante papel de colocar à tona essas questões. A princípio, o discurso que convenceu o povo de Teresina era de mudança, era de novas práticas na política, era de cuidar de gente, era de um olhar ao social, aos mais necessitados e vulneráveis. Enfim, não temos visto isso na prática hoje na gestão da Prefeitura de Teresina. Pelo contrário, a Prefeitura mais parece um negócio de família. Os parentes de primeiro grau do prefeito estão ocupando cargos de primeiro escalão. Deve ser esse o critério. Não é critério técnico nem político, mas é sanguíneo, parental, enfim. Aqueles que são mais próximos pessoalmente do prefeito, que têm vínculos, acabam ocupando maiores espaços à frente da Prefeitura de Teresina, e o João Duarte, o Pessoinha, é só um desses que tem se destacado nesse sentido. O próprio prefeito já declarou que aqueles que forem disputar eleições próximo ano e vierem a perder, enfim, não tiverem o êxito, não serão mais aceitos de volta como integrantes da equipe de governo da Prefeitura de Teresina. Resta saber se essa regra vale para o filho do prefeito, que tem montado aí uma ampla estrutura a seu favor, tem sido cotado nesse cenário pré-eleitoral, lembrado como pré-candidato
à Câmara Federal, deve disputar esta vaga de deputado e para isso tem sido muito bem instrumentalizado, conta com uma grande estrutura, está à frente de uma das principais pastas, que é a ETURB, cuida de calçamento, asfaltamento, obras que acabam captando e aplicando um volume alto de recursos públicos, o que dá know-how, visibilidade, o que facilita um serviço prestado junto à população para agregar capital político. Mas, realmente, se essa for a intenção, o advogado João Duarte, o Pessoinha, ele precisa aprender muito ainda sobre política. É sabido que existem alguns requisitos para um pré-candidato se apresentar de forma competitiva. Tem que ser alguém carismático, alguém com alta popularidade, alguém com serviço prestado, e nada disso ele tem. Ele é apenas o filho do prefeito que está tentando usufruir desse título neste momento para tentar se viabilizar eleitoralmente. Mas o povo de Teresina está de olhos abertos e não vai aceitar, não vai ser conivente com uma prática tão nociva e antiga na política. A reportagem é assinada por você, Tássio. O que a ETURB ou o que João Duarte falou sobre esses questionamentos apresentados pelo Sistema Dia? A prefeitura não quis se pronunciar a respeito, né, ETURB, Lívio, mas é preciso destacar, como bem citava o Eliezer, a ETURB agrega a si a questão da regularização fundiária, que é uma pauta importantíssima para a nossa cidade, especialmente a zona rural, que não pode, de maneira alguma, se tornar uma pauta política e eleitoreira. Nós temos pessoas na zona rural de Teresina que trabalharam a vida inteira para comprar a sua propriedade, para comprar ali o seu sítio, e pode estar na mão de decisão política com essa mudança da retirada da Sendu para a ETURB, essa autonomia. Então é preciso deixar bem claro que nós estamos falando de vidas, de histórias de vidas, de pessoas que trabalharam uma vida inteira para construir o seu patrimônio, que não podem ser decidida a vida dessa pessoa por decisões políticas. Então é preciso destacar essa situação. Como bem disse o Eliezer, a questão do asfalto foi retirada também da Sendu, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e colocada na ETURB, e o filho do Dr. Pessoa, o Pessoinha, já indica uma das maiores secretarias, que é a de Desenvolvimento Social, né? O Dr. Alain, que é a indicação dele. Então, acho que a gente precisa separar o que é a vida do teresinense e o que é a política. E, nesse momento, eu vejo as duas coisas chocando de forma frontal, o que pode causar um dano grave e triste à nossa população. Edna Maciel, pelo que eu sei, eu posso estar errado, é claro, a Prefeitura Municipal de Teresina deveria ser gerida por uma administração pública de interesse público, que tem por objetivo promover o bem-estar social, coletivo, e que deveria ser impessoal. Não deveríamos estar diante de mais uma administração que, de certa forma, confunde o seu âmbito pessoal, o seu âmbito doméstico e familiar, com o que deve ser de interesse único e exclusivamente do povo, Edna. Mas estamos diante de mais um perfil de gestor que primeiro os meus, depois os nossos. Se sobrar espaço, a população. Isso machuca. Infelizmente, como um dos colegas usou a expressão, essa é uma prática antiga na política brasileira. E se formos fazer retrospectivas bem recentes, vamos encontrar também esse tipo de prática, não só de filho, como de outros parentescos ou proximidades. O que eu acho que, além do que vocês já tocaram aí, que se deve falar, é que o eleitor realmente observe, o eleitor que pediu mudança, que elegeu o atual executivo e seu staff como mudança e que agora vê esse tipo de prática. Porque se os políticos brasileiros, ainda que praticassem, tivessem essa atividade e na gestão a gente pudesse ver eficiência, talvez alguns poderiam até passar o pano. Mas, além de colocarem parentes e pessoas próximas, muitas vezes, e muitas mesmo, nós assistimos durante esses anos todos, fazem uma péssima gestão, apenas de politicagem. Então, a gente espera, sinceramente, que se realmente se consolidar essa fusão, essa junção de secretarias, de atividades, de poder político,
que a prática para o eleitor e para o público, pelo menos, seja feita de forma justa, porque já que está aí imposto, né, para todo mundo, então, se o Pessoinha vai realmente acumular essas funções e vai fazer essa gestão com interesses, segundo o que estamos vendo, de expectativa lá na frente de eleições, que pelo menos o eleitor, principalmente, como citou o Tássio, né, pessoas que precisam muito da zona rural, que precisam demais desse tipo de política pública, que não sejam prejudicados. É o que a gente espera. Gente, vamos fazer aqui uma rodada muito rápida de opiniões, porque eu ainda tenho um outro assunto factual para tratar na edição de hoje. Quero a opinião muito rápida de vocês. Nós estamos no mês de agosto. O dia é 24 de agosto de 2021. A gestão Pessoa já está praticamente 8 meses à frente do Palácio da Cidade. E, de certa forma, o que nós estamos observando é uma certa inércia. O executivo não se pronuncia, o executivo se especializou em criar memes na internet, enquanto a população quer decisões práticas. Para vocês, quero começar bem rapidinho, qual vai ser o peso do recebimento deste relatório da CPI do transporte público no Palácio da Cidade? Este relatório pode ser sim algo que vai começar, que vai impulsionar o início da gestão, ou o contrário, pode ser só mais um dos fatos, de certa forma, apresentados de forma bem explícita na Prefeitura Municipal de Teresina, que não vão gerar nenhum tipo de ação. O que eu quero deixar bem claro, assim, a minha opinião é, eu acredito que ou a Prefeitura agora, com esse relatório nas mãos, ou começa, ou se afunda de vez. Sua opinião é de Maciel? Bom, eu não espero muito. São muitos meses, muito tempo. Poderia ter sido feito alguma coisa antes ou durante a CPI. Então, a gente quer muito que eles se entendam e cheguem a um acordo e coloquem em prática. Mas eu, sinceramente, não espero muita ação, a não ser mesmo essa emergencial, né, de talvez esse rompimento de contrato, mas nada em pouco tempo, como a população precisa. Tássio Cruz, age ou se afunda? É preciso saber quem vai tomar essa decisão, Lívia. Não, boa pergunta. A prefeitura tem muita gente para decidir, Verdade, mas ninguém para governar. Então, a população não pode esperar amanhã, depois. Profissionais que estão gastando aí 30%, 40% do seu salário somente para chegar até o trabalho. Então, é preciso que a prefeitura seja, de fato, governada, porque para mandar nós temos vários, mas para decidir nós temos poucos. E a expectativa é que, de forma rápida, esse contrato emergencial, se for feito, seja feito, ou que a prefeitura discuta e sente à mesa com os empresários para resolver o problema, porque, infelizmente, é um problema gravíssimo que afeta a vida de milhares de teresinenses. Lamentável esse quadro de abandono do transporte público. Beleza? Com o relatório da CPI, a administração começa ou se afunda? Para manter o mínimo de coerência, é interessante iniciar, até porque a CPI estava sendo utilizada como argumento para se ganhar tempo. Desculpa, né, Lésia? É uma Muito desculpa. bem. Não é possível que a prefeitura ainda precise de situações para aprofundar, conhecer mais o quê? Foram quase 3 meses de CPI, os vereadores fiscalizando, gravando depoimentos, compilando documentos. Agora os fatos estão aí, comprovados, encaminhados a órgãos competentes. O que precisa mesmo é a prefeitura deixar de ser omissa, assumir a responsabilidade de tomar uma decisão. A princípio, isso não deveria nem ter se prolongado tanto. A CPI poderia acontecer, as negociações necessárias poderiam acontecer com o sistema funcionando. É trocar o pneu com o carro andando. E não da forma desrespeitosa como aconteceu, deixando a população à mercê, sem assistência, totalmente desconsiderada nesse momento de crise. Você contra você, aliás, apenas em um ponto. A prefeitura está fazendo sim, muito, pelos parentes de Dr. Pessoa. A reunião do Fórum de Governadores do Brasil concluiu, na realidade, este encontro que foi realizado ontem pelo reforço de cuidados contra a variante Delta do novo coronavírus no Brasil e também pela trégua ao presidente Jair Bolsonaro. Os gestores querem uma audiência com o chefe do Palácio do Planalto. Na agenda do Fórum dos Governadores do Brasil, nós aprovamos por unanimidade. De um lado,
o compromisso do Pacto pela Vida, onde aqui a preocupação é com a variante Delta e outras variantes, ampliar a vacinação, para que a gente diariamente possa ter mais pessoas protegidas, e do outro lado, ali agora essa busca do diálogo, criar um ambiente de serenidade, de confiança, de estabilidade, de previsibilidade no Brasil. E assim aprovamos solicitar, a partir de agora, uma agenda com o presidente da República, presidente da Câmara, do Senado, do Supremo, ouvir também líderes empresariais, dos movimentos sociais, para que a gente possa, com isso, enfrentar melhor e tratar com prioridade da pauta do povo. Trégua muito clara, pelo menos, o desejo dos governadores brasileiros com relação às polêmicas junto ao Palácio do Planalto. Edna Maciel. Crise nos poderes, nos principais poderes, ninguém quer, mas ela está aí, né? A crise foi colocada, a população assistindo, a gente acompanha com muita preocupação, afinal nós estamos falando de Tribunal Regional Eleitoral, de Tribunal Superior, enfim, pedido de impeachment pelo presidente, por outros para o presidente. Nunca se viu, pelo menos nesses últimos 25 anos, para mim, uma crise tão grande entre os poderes, né? E agora existe a hora estratégica de parar, de dar um passo para trás, de pensar, de repensar. Muitas vezes, estrategicamente, o próprio presidente da República fez isso. Então, acho que é a estratégia que faz bem o perfil do presidente do Fórum, do governador Wellington Dias, enfim. Aguardemos, né? Vamos ver aí se essa agenda ela acontece, se realmente os ânimos são pacificados, e se consegue conter. Eu acho tão difícil que essa crise tenha um fim imediato, mas acho que sim, se deve dar os passos para que os governantes, os gestores, enfim, os pares possam amenizar o que já está aí como afligindo a todos nós. Pelo menos algum dos lados levantou essa bandeira branca. Edna, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde. Obrigada a todos, boa tarde, obrigada principalmente à nossa audiência. Tássio, muito obrigado pela sua participação, prazer contar com você. Volte mais vezes, tá bom? Boa tarde, Lívio, boa tarde ao nosso amigo telespectador e a vocês. E muito obrigado pela recepção de todos e estaremos sempre aqui ao lado do amigo telespectador. Um grande abraço a todos. Obrigado. Boa tarde, Eliezer. Boa tarde a todos, até amanhã. Política do Dia.